Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô fazendo um vlog porque tá limpando a minha casa nesse momento e eu tô aproveitando um pouquinho de sol que surgiu por aqui pra ficar um pouquinho no sol também, né? Já fazia uns dias que não fazia sol e aí eu tô aproveitando pra ficar aqui na luz do sol. O sol já meio que foi embora, mas tá super gostoso e eu resolvi ficar por aqui mesmo. Peguei um livro, aquele livro que eu já mostrei pra vocês que eu tô lendo, eu tô terminando ele. E falei, vou gravar um vídeo pro pessoal, porque eu não sei o horário que eu vou chegar em casa, passando aspirador, então tá muito barulho. Então eu não sei como vai ficar o áudio aqui, mas vamos lá. Eu fiquei de falar pra vocês o diário da minha gravidez, falei que eu começo no primeiro trimestre. Então eu vou gravar esse vídeo agora contando pra vocês como que foi que eu descobri que tava grávida e como que foram esses 3 primeiros meses aqui pra mim, tá bom? Então vamos lá. Eu descobri logo na primeira semana que eu tava grávida, porque eu saí de um banho um dia e passei muito mal depois daquele banho, minha pressão caiu. E eu falei, meu Deus, né, passei mal. Meu marido olhou pra mim e falou, nossa, o que aconteceu com você? Eu falei, ai, não tô passando bem, acho que minha pressão caiu. Ele olhou pra mim e falou, você tá grávida? Eu falei, imagina, eu não tô grávida, só porque minha pressão caiu não significa que eu esteja grávida, né? Peraí. Aí ele, não, vou comprar um teste pra você, porque a gente tem que fazer esse teste. Aí eu pensei, eu falei, não adianta fazer, porque esses testes que eu saiba, né, eu nunca tinha feito um teste de gravidez antes, mas esses testes de farmácia que eu saiba, ele só pega quando você tá já com um dia ou 2 mais ou menos de atraso, ou com um dia antes de vir pra você ele consegue pegar. E eu ainda faltava tipo uns 20 dias pra poder vir pra mim de novo. E aí eu falei, não, você vai gastar dinheiro à toa. Mas mesmo assim ele foi lá, comprou o teste e eu fiz, e claro que deu negativo. Aí eu falei, deu negativo. Ele falou, não, deu negativo, mas a gente já sabia que ia dar negativo, você tá grávida sim. Aí eu falei, não, vamos esperar, né, vamos esperar. O dia que for o certo de vir, se não vir, aí sim a gente faz outro teste. Se não, não, tá bom. Chegou o dia e não veio. Aí ele falou assim, não, então agora eu vou comprar outro. E foi lá na farmácia, comprou um outro teste. Eu fiz. E aí eu fiquei meio na dúvida, porque parece, não sei, pra quem já fez sabe como é que é. Um palitinho aparece, um risquinho só é porque você não tá grávida. E 2 risquinhos significa que você está grávida. Pra mim apareceu 2 risquinhos, só que um risquinho tava bem clarinho, quase não dava pra ver, e o segundo tava bem forte. E eu fiquei pensando, o que significa isso? Eu conto que sim ou conto que não? E aí eu falei, eu não sei, tô na dúvida, fiquei na dúvida do mesmo jeito. E aí ele falou, não, vamos fazer um exame de sangue. Então antes de passar no médico ou qualquer coisa, a gente fez um exame de sangue e já deu positivo. Então lá eles colocam assim, o HCG tem que dar acima de 10, significa que você está gestante. O meu tava quase 500. Aí eu falei, então acho que sim, né? Só que eu fiquei super assim, assustada. Eu falei, não, eu acho que eu tenho que passar no médico primeiro, alguém tem que me falar que isso é pra se transformar em realidade, né? E foi, aí eu passei num médico, ele olhou o exame e falou, não, você tá grávida, assim, tal. Eu falei, então tá, né? Aí fui procurar um médico pra fazer o exame de pré-natal. Aí passei em um médico que eu não gostei muito, que é aqui de São Bernardo também, um médico bom, muito bem conceituado, de muitos anos de carreira, mas eu acho que não tive afinidade com ele, porque ele foi muito frio. Eu achei ele muito frio. Ele falou pra mim, olha, não se considere grávida, você só vai ficar grávida depois do 3º mês, porque agora nem é considerado feto. A gente sabe de todas essas informações, mas é uma coisa que uma mãe não quer ouvir. Uma pessoa que tá lá desejando um filho, que tava planejando isso e tudo, a gente não quer escutar uma coisa dessa. Então eu não tive afinidade com ele e eu fui batalhando atrás de uma outra médica. Quando tava mais ou menos na 3ª semana, eu tinha muitas dores, como se fossem cólicas fortes, assim, cólicas menstruais bem fortes. E aí aconteceu que eu fui e eu comecei a fazer xixi, toda vez que eu limpava saía sangue. E aí depois começou a sair sangue no xixi, no vaso, no papel, começou a sair pedaços de sangue. Eu fui ficando muito assustada. Gente, olha, foi tenso. Foi uma fase muito difícil mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito assustada, a gente foi no médico, passou na emergência, e aí eu fiz um exame, fiz aquele ultrassom que tem que
fazer, que chama transvaginal. Fiz ele, que é super desconfortável, mas tinha que fazer. E aí deu que tinha uma vez deu que tinha um descolamento, aí mandou ir daqui uma semana, fui, tinha 2 descolamentos. Aí eu tive que ficar de repouso absoluto, tinha que ficar só dentro de casa. O médico falou pra mim, olha, você levanta pra comer e tomar banho. E aí foi o que eu fiz, eu levantei pra comer e tomar banho. E aí me passou uma medicação, eu comecei a tomar e parei todas as minhas atividades, não tava fazendo mais nada. Graças a Deus foi bom, porque passou tudo isso. Hoje eu tô na 14ª semana e graças a Deus tá tudo bem, não tive mais nenhuma intercorrência. Embora eu tenho que confessar que pra mim esses momentos foram muito difíceis. Eu senti muito, eu fiquei muito preocupada, eu chorei muito, eu fiquei triste, eu vi, assim, todas as possibilidades passavam na minha cabeça. Ai meu Deus, será que eu vou perder os nenéns? Esqueci de contar essa parte, os nenéns, porque uma dos ultrassons que eu fui fazer, acho que o segundo ultrassom que eu fui fazer, ele falou assim, olha, aqui tá o coração do primeiro e aqui tá o coração do segundo. Eu falei, segundo? Como assim segundo? Aí ele falou assim, você não sabia que era gêmeos? Eu falei, não, eu não sabia que era gêmeos. E aí na hora eu fiquei super surpresa, porque eu não esperava de jeito nenhum que fosse gêmeos, porque a gente foi tudo natural, não foi inseminação, não foi nada. E aí aconteceu de ser gêmeos, então são 2 bebês. E aí, graças a Deus, agora tá tudo bem com as crianças, tá tudo bem comigo. Tenho cólicas de vez em quando, se eu fico muito tempo sentada ou muito tempo em pé, eu sinto cólica. Mas do contrário, não tenho mais nada, não tô tendo mais sangramento, graças a Deus. Eu já tô conseguindo fazer algumas atividades, embora não fui ainda liberada do repouso. Na última consulta ela não me liberou. Porém, eu já tenho ânimo de fazer as coisas, porque eu fiquei muito enjoada. Nossa, as primeiras semanas eu tinha muita náusea, muito enjoada, muito. Agora eu tenho náuseas pontuais, assim, sabe, uma aqui, outra ali. Um dia tenho uma ânsia, mas não é todo momento. A maior parte do tempo eu estou bem, graças a Deus. Uma coisa que eu não tenho, que o pessoal fala bastante, é fome. Assim, não é que eu não sinto fome. Quando eu sinto fome, eu sinto muita fome. Eu fico com bastante fome. Mas, gente, tem hora que eu não sinto fome. E também não tem aquele apetite, aquela vontade de comer absurda que o pessoal fala, nossa, comer grávida que dá um gosto. Eu não tenho isso, não sei se vou ter ainda, né? Porque eu tô bem no início. Pode ser que venha a ter, mas por enquanto não tenho isso, não sinto nada disso não. Eu como o mesmo tanto que eu comia antes, com a diferença que eu não aguento esperar tanto. Então quando eu tenho fome, eu tenho que comer, porque meu estômago começa a doer, então não é legal, né? Mas geralmente eu como a mesma quantidade, não muda. Agora eu diminui muito as coisas que eu como porque não me apetece. Isso aconteceu, então eu olho aquilo, não tenho vontade de comer, eu falo, não quero. Coisas tipo assim, pipoca, que nossa, era minha paixão da vida, era a pipoca. Não consigo, a última vez que eu comi pipoca, eu vomitei a pipoca inteira. Vomitei tudo, eu não aguentava, então agora eu só de pipoca já falo, não quero. Então, foi isso. Então a minha experiência no começo foi, assim, assustadora, né? Porque eu fiquei bem traumatizada, fiquei com bastante medo. Até hoje, eu confesso pra vocês que quando eu vou no banheiro, eu olho pra ver se não tem sangue lá. E isso me causou um certo trauma, porque eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo porque era uma coisa que eu queria muito. E até legal eu comentar sobre esse primeiro trimestre, como que foi, porque eu fiz uma correlação na minha vida. Então, por exemplo, eu comecei a imaginar um monte de probabilidades de coisas que poderiam acontecer com a minha gestação e todas eram terríveis. Eu não imaginava coisas boas. Não passava pela minha cabeça, olha, vai ficar tudo bem. Não, essa parte eram as pessoas que falavam pra mim. Pra mim, eu só pensava exatamente o contrário. Eu só pensava, ai meu Deus, pode acontecer uma coisa triste, ai meu Deus, perder os nenéns, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer depois, será que depois eu vou conseguir engravidar de novo, ai meu Deus, e se acontece algum problema com eles, o que eu faço, será que eu vou conseguir encarar isso? Nossa, eu comecei a montar um monte de problemas na minha cabeça que eles não existiam ainda, mas eu fui formulando e aquilo foi crescendo e se transformou num monstro pra mim. Eu me fechei porque eu sou uma pessoa super ativa, super, eu adoro falar,
sair. A minha família fala que eu gosto de inventar moda até, porque eu adoro fazer cada hora uma coisa e um monte de coisas juntas. Mas eu tive que ficar muito quieta porque eu fiquei com medo de que qualquer coisa que eu fizesse pudesse ocasionar em algo que pudesse dar errado por uma culpa minha. Então eu não quis, então eu fiz tudo certo, o que me falaram pra fazer eu fiz, eu não saía pra nada. Só que aí eu fiquei muito reclusa, fiquei muito fechada nos pensamentos negativos. E aí a correlação que eu fiz é o seguinte: a vida, ela existe com coisas boas e coisas ruins. A escolha de qual janela que eu vou olhar, ou que nós vamos olhar, é nossa. E naquele dia o meu medo, dentro daquele processo, o meu medo de que algo ruim pudesse acontecer foi tão maior, foi tão superior, que eu esqueci da fé que eu tenho em Deus, que Deus é maior do que tudo, que o que tem que ser, será, independente da minha vontade, que não adiantava eu me agarrar em todas as forças, não, porque o que tem que acontecer, gente, acontece. E que a gratidão é acima de todas as coisas. Eu comecei a achar que eu não era merecedora de todas as coisas boas que estavam acontecendo na minha vida. Então, por exemplo, me casei com uma pessoa maravilhosa do jeitinho que eu queria, que eu sonhava. Eu engravidei do jeitinho que eu estava planejando. Eu sempre quis ser mãe de 2 filhos, eu já engravidei de gêmeos, entendeu? E aí eu comecei a pensar, falei, gente, será que eu mereço tudo isso de bom? Né? Tanta coisa boa, aí pronto, aí aconteceu uma intercorrência, foi o motivo que me deu pra falar, não, eu não mereço nada disso. Eu não mereço, vai acontecer tal coisa, mas como assim? Por que eu não mereço? Gente, tudo aquilo que a gente tem é porque a gente merece. Então, por exemplo, eu só casei com uma pessoa boa, maravilhosa, porque eu atraí isso pra mim. Eu merecia isso. E sempre as pessoas que vão aparecer no nosso caminho são pessoas que vão nos ensinar alguma coisa. Então, por exemplo, tanto eu, para meu marido, sou uma professora, como sou uma aluna. Assim como o inverso também existe. Então a gente aprende muito um com o outro. Por quê? Porque o universo entende que a nossa união vai ser boa no crescimento, tanto para um quanto para outro. Então nada é injusto. E eu sempre acreditei muito nessa verdade, mas calhou de que no momento que eu precisava me agarrar nessa fé, nessa confiança que eu tenho, eu falhei e não acreditei. Os meus monstros foram maiores, o meu medo foi maior, foi superior a isso. E eu fiquei muito assustada e pra mim foi muito ruim. E aí agora eu estou num processo inverso. Tô voltando, não é que eu voltei já não, viu? Ainda tem hora que bate um medo, passa uns pensamentos negativos que eu não sei. Parece que aquele ovo de cuco, sabe? Parece que tá um monte de pensamento pairando aqui. E aí não é que eu busco ele, parece que ele vem na minha cabeça sem eu querer. Então o que eu tô tendo que fazer? Eu tô tendo que expulsar. Tipo, esse pensamento não é meu, não me pertence, vai embora. Entendeu? O que tiver que ser, será. Muito pelo contrário, eu vou olhar pra janela boa, de gratidão, que Deus, né, abençoe muita gente, que eu agradeço imensamente a bênção que foi ter me casado com uma pessoa que eu amo, por já ter engravidado, por ser 2 bebês, que esses bebês venham com muita saúde, eles vão ser fortes, sadios, vão estar bem, vão fazer muitas mudanças na nossa vida que vai nos fazer crescer, nos evoluir, porque uma criança, quando nasce uma criança, nasce um pai e nasce uma mãe, independente. Então o que acontece? Quando eles nascerem, vai nascer também a mãe que existe em mim e vai nascer o pai que existe no meu marido, e a gente vai aprender com essas crianças assim como a gente vai ensinar. Então tudo é um aprendizado. Então eu entendi que pra mim essa fase agora é realmente de aprender a não deixar escapar aquilo que a gente já sabe, porque às vezes você passa por aquilo como uma prova, vamos ver se você aprendeu mesmo, né? E são nas pequenas coisas, é na simplicidade das coisas que estão os maiores resultados. Então, pra mim, hoje eu tô reconhecendo isso e tô voltando, por quê? Porque eu mereço sim, assim como todos merecem, tudo de melhor nessa vida. Cada pessoa, cada filho, cada momento, cada bênção, a gente merece cada coisa, a gente busca por isso, né? A gente só recebe porque a gente está buscando também. Se eu não buscasse um casamento, se eu não buscasse um filho, eu estava em outra situação. Então, tudo faz parte de um plano muito maior. Eu creio muito em Deus. Eu acho que tudo
tudo é perfeito dentro do reino de Deus, tudo que, sabe, acontece é porque tem que acontecer. E aí tem horas que a gente quer que a nossa vontade vale mais do que a vontade de Deus. A gente esquece que a gente faz aquelas orações em cima de oração e não é assim que funciona. Na verdade, é a vontade de Deus, seja feita a sua vontade, Deus, não a minha vontade. Mas eu já estava querendo fazer a minha vontade. E eu li um pedaço do livro hoje e eu vou compartilhar com vocês, se eu conseguir, que é muito legal. Deixa eu me achar aqui. É um trechinho bem curtinho e eu vou ler rapidinho para vocês. Uma boa norma de vida é dizer a nós mesmos, pura e simplesmente, o que tiver de vir, que venha. A vida nos reserva inúmeros altos e baixos. Se você permitir que seus sentimentos subam e desçam com as ondas da circunstância, jamais obterá a paz interior que é o alicerce do progresso espiritual. Mas tome cuidado para não reagir emocionalmente. Esteja acima dos gostos e aversões. Outra boa norma de vida que o norteará enquanto navegar pelas muitas provações da vida é, sob quaisquer circunstância, permanecer calmo e jovial. Esse livro é aquele do Yogananda, né? Como ser feliz o tempo todo. E eu achei ele muito bacana porque bateu exatamente com aquilo que eu estava pensando. Porque o que tiver que ser, será. Independente de qualquer coisa. E a gente tem que estar feliz, o nosso alicerce, a nossa paz interior, ela tem que estar acima de tudo. Então a gente não pode colocar que as circunstâncias, né? A circunstância aconteceu diferente, então pronto, já não quero mais. Eu sou a principal em fazer isso. Às vezes as coisas estão de um jeito, eu tô ótima. Mudou, já falou, opa, peraí, por que mudou isso aqui? Não é bem assim que eu quero. Então, eu tô fazendo essa reforma íntima, tô aprendendo. Tudo que eu falo aqui não é porque eu já sei. Tô falando primeiramente pra mim mesma. Porque é um estudo pra mim e ao mesmo tempo eu tô compartilhando com vocês aquilo que eu tô aprendendo nesse momento. Então, o vídeo ficou super grande, mas não dava pra falar tudo tão mais rápido. Eu espero que o vento, né, as crianças brincando não atrapalhem. E a gente se vê amanhã, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.